capítulo 21. Capítulo 21, vamos começar no início do capítulo, onde está escrito assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Então lhes disse Jesus: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar o barco, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Amém. Este trecho começa com esta expressão, depois disso, e nós precisamos observar alguns pontos. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele simplesmente apareceu entre os discípulos. A Bíblia não diz que ele abriu a porta, ou bateu na porta, ou que ele abriu o teto. Ele surgiu. E para ele parece que as coisas eram tão simples, que ele simplesmente disse: Shalom, paz seja convosco. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Recebei o Espírito Santo. Foi isso. E aqueles discípulos que acompanharam todas as coisas, estavam presentes ali 10 discípulos, porque Tomé não estava presente e Judas já tinha seguido o caminho dele. Aqueles discípulos estavam perplexos, eles estavam emocionados, eles estavam felizes. Talvez eles tivessem o desejo de gritar, de pular, de bater palma, de anunciar. Mas parece que de toda a emoção, o que suplantou pode ter sido um soluço de emoção e de alegria, porque viram de novo o seu mestre inteiro, em pé, numa dimensão tão diferente, falando com eles. Mas entre os discípulos, havia um que, além da alegria, da emoção de felicidade, da surpresa, ele, mesmo estando num momento de tamanha alegria, ele tinha uma expectativa que não havia nos outros. Esse discípulo era Pedro. Vamos ver um pouquinho por que Pedro estava nessa expectativa. Se os irmãos lembram, antes, um dia, Jesus disse: Simão, Simão, Satanás te reclamou para te peneirar, como quem peneira trigo.
Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Naquela época, eles usavam um caixote assim retangular, com duas alças, duas extensões de cada lado. Dentro daquele caixote, eles colocavam o trigo. Embaixo do caixote tinha uma peneira. 2 homens, um de cada lado, seguravam no caixote e sacudiam, e assim eles limpavam o trigo. Toda a sujeira do trigo caía no chão. Então, quando Jesus Cristo disse: Satanás te reclamou para te peneirar, como quem peneira trigo, Jesus Cristo estava dizendo: Simão, você vai ser peneirado. A sujeira que está aí vai aparecer, você vai ser exposto. Todo mundo vai saber. E Jesus Cristo rogou ao Pai para que Pedro não perdesse a fé. Mas Jesus Cristo não rogou ao Pai para que Pedro não fosse peneirado. Isso me dá um pavor. Porque se Jesus Cristo não rogou ao Pai por Pedro, também não vai rogar por mim, nem por você, nem por ninguém. Na hora que for peneirado, tem sujeira, vai ser exposta. Então, se tem sujeira, se tem pecado, corra para o canto, vai entregar tudo na mão de Jesus que lhe comprou, que é seu dono. Foi ele que disse: entra no teu quarto e fecha a porta, e ora ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Não deixe Satanás expor você, não deixe para que você seja envergonhado. Confesse o seu pecado imediatamente, arrependa-se diante de Deus, porque é Ele que diz: para contigo usarei de misericórdia, e dos teus pecados jamais me lembrarei. Deus joga o seu pecado no mar chamado esquecimento e coloca uma placa: proibido pescar. Acabou. Satanás não pode mais expor você. Mas quando Jesus Cristo disse a Pedro: Simão, Simão, Satanás te reclamou para te peneirar, como quem peneira trigo. Pedro, sabe o que foi que fez? Disse para Jesus: eu, Senhor, eu estou pronto para ir para a prisão e até para a morte, se for necessário. Está vendo? Que homem seguro, hein? Machão, corajoso. Isso é homem. Pedro tinha certeza que nunca ia negar o Senhor de Jesus. Ele amava Jesus. Quando ele disse isso, Jesus disse para ele: Simão, Simão, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Olha, a isso Pedro nem disse nada. Imagina se ele ia negar o mestre que ele amava. A Bíblia é um livro tão tremendo, que diz que quando Jesus foi preso, Pedro já o seguia de longe. O machão estava amarelando, já não chegava muito perto. Jesus, aquela noite que foi preso, e leva para um canto, e leva para o outro, e leva para o outro, vai parar na frente da casa do sumo sacerdote. Madrugada fria, Jesus preso, esperando o veredicto do sumo sacerdote. Os escarnecedores de Jesus que seguiam, armaram uma fogueira para se aquecer nela, enquanto esperavam a palavra do sumo sacerdote. Enquanto eles se aqueciam ali, Pedro, também friorento, foi se aquecer na fogueira dos escarnecedores de Jesus.
Enquanto ele está lá se aquecendo, entra uma mulher na cena. Quando você está lendo a Bíblia, se entrar uma mulher em cena, pare tudo, volta para ler, porque vai acontecer uma coisa nova. Porque mulher, quando aparece nas cenas, ela aparece para fazer qualquer coisa. Ela não passa despercebida. Não é assim? Acabou. Então, agora, a história vai ser diferente, porque vai entrar uma mulher, com a língua dela. Entra a mulher. Olhou ali os escarnecedores de Jesus, a fogueira e Pedro. Ei, esse aí é da turma do Nazareno. É um dos discípulos dele. E Pedro começou a se defender. Ela disse, é sim, olha o jeito como ele se veste, é Galileu. Pedro, coitado, começou a se atrapalhar toda. Vai a mulher, daqui a pouco vem a mulher. É ele sim. Olha, a Bíblia diz em Mateus que Pedro praguejava e jurava, não conheço tal homem. Você pensa o que é Pedro praguejando? Você já viu judeu praguejar? Você já viu árabe praguejar? Eles praguejam do mesmo jeito. Filho de Abraão, não pragueje não, que você também é filho de Abraão. Eu morei no Iraque 3 anos, 6 meses no Kuwait. Quando eles praguejam, que os teus olhos caiam das órbitas, que a tua língua apodreça, que as tuas entranhas apodreçam. Eu não vou dizer o resto que fica feio. Mas é da tísica para baixo. É horrível. Pensa Pedrão, tão machão, morrendo de medo da língua da mulher, negando o Senhor que ele amava, e jurando não conhecer tal homem. E coitado de Pedro, quanto mais ele falava, mais patente ficava que ele era um galileu por causa do sotaque. E a mulher ainda disse, olha lá como ele fala, ó. E quando ele negou pela 3ª vez, o galo cantou. E o canto do galo atingiu as comportas da memória auditiva de Pedro, que lembrou de Jesus, olhou para Jesus, e Jesus estava solenemente olhando para ele. Às vezes eu penso que Jesus fez assim para ele, te manda daqui, rapaz, você está fazendo aqui, vão te pegar. Eu acho que Jesus, com um olhar, salvou Pedro. Quando Pedro ouviu o canto do galo, olhou e viu que Jesus estava olhando para ele, a Bíblia diz que ele saiu para chorar amargamente. Foi embora. Jesus foi julgado, condenado, crucificado, morto, ressuscitou e agora ele aparece. Pedro esperava que Jesus dissesse alguma coisa para ele. Muito bem, não é, Pedro? Aquilo era coisa que se fizesse, eu não tinha lhe avisado, o que é que você foi fazer lá? E como xinga? Qualquer coisa assim. Pedro queria aquela reação de Jesus, mas Jesus não disse uma palavra. E daqui a pouco Jesus desapareceu. 2ª vez Jesus aparece depois de sua morte. Chegou lá, paz seja convosco. Tomé, a palavra agora foi com Tomé, porque Tomé não estava presente e não creu que era Jesus que foi estar com eles. Enquanto Jesus falava com Tomé, Pedro preparava o coração. Agora ele vai brigar comigo. Agora ele vai dizer alguma coisa. Agora ele vai reclamar.
Vamos, Senhor, não uma bronca, estou esperando, eu quero, eu mereço, eu preciso uma bronca. E Jesus não disse uma palavra específica para Pedro. Coitado de Pedro. No ódio há muita força. No amor tem muito poder, mas a indiferença é morte. Jesus Cristo não deu uma palavra para Pedro, e Pedro não aguentou, porque Pedro tinha um temperamento colérico. E quando Jesus saiu, Pedro encolheu. E aí vem essa palavra do versículo 3. Pedrão diz: vou pescar. Observe o tempo do verbo e a pessoa verbal. Eu vou pescar. Ele não convidou ninguém. Ele não chamou ninguém. Mas vocês sabem como é crente? Os outros disseram também, nós vamos. Se ofereceram. Pedro não convidou ninguém, mas crente é desse jeito. Outro dia eu estava em algum lugar, alguém disse: irmã, nós vamos fazer quibe. E depois do jantar a senhora vai comer quibe lá em casa, que tem todo um jantar de comida árabe. Eu, tudo bem. Eu me encontrei convidando os outros para ir junto comigo. Depois eu disse: pera lá, mas a dona da casa me convidou. Por que eu estou convidando os outros? Ei, ninguém vai comigo. Desculpem, mas ela convidou a mim, não mandou convidar ninguém. Não, mas nós vamos, que é a casa da fulana, a gente sabe. Foi todo mundo e deu quibe para todo mundo. Mas nós temos essa mania de andar em bando. Não é? Gostamos de andar em bando. Sabe que tem um pássaro que se chama arigó na floresta amazônica? Porque eles andam em bando. E quando eu me lembro, eu era menina pequena, chegavam os cearenses, os nordestinos lá por causa da seca, e andavam os blocos, e a gente apelidou o povo de arigó. Aí quando eles iam passando, a gente dizia arigó, era ofensivo. E eles gritavam: teu pai, tua mãe, tua avó. Quando eu me lembro disso, eu me lembro de crente. Crente anda sempre aos blocos. Eles estão sempre assim, onde está um, pode contar que tem uma porção. Quando Pedro disse: vou pescar, olha os outros. Também nós vamos contigo. E saíram. E foram. Coitado de Pedro, vocês vão entender por que é que eu vou dizer coitado de Pedro. Eles saíram, entraram no barco naquela noite e nada apanharam. E Pedro estava lá firme, não desistiu. Esses homens eram pescadores. A profissão deles era pesca. Eles tinham investido em barco, investido em material de pesca. Era isso que eles sabiam fazer. Era isso que eles fizeram praticamente a vida toda. Era dali que eles tiravam sustento para suas famílias. Você sabe o que é você? Sabe fazer alguma coisa e sempre fez bem, e de uma hora para outra você não consegue mais fazer? Aconteceu aqui. Foi uma noite de frustrações. Jogava rede, nada. Tornava a jogar, nada. Tornava a jogar, nada. Isso entra pela madrugada, passa aquele sono das 2 da manhã, porque para mim é o sono mais difícil. Me chame para pregar até meia-noite e depois de 4 horas. Mas não me bota com pregar vigília de meia-noite às 3, que eu digo, estou fora. Porque é muito difícil, meu joelho dobra. Eu fico agoniada. Então, passaram pescando. A Bíblia diz: no amanhecer do dia. Eu acho isso linda, essa expressão, porque Jesus Cristo vem como a brilhante estrela da manhã. Está Jesus na praia.
Ninguém sabe o quanto tempo ele ficou ali, olhando aqueles homens que ele amava. Olhou, olhou, olhou. Às vezes eu tenho vontade de saber o que se passou na cabeça dele. Eu não sei. Ele armou uma fogueira. Preste atenção no que Jesus Cristo está fazendo. Ele vai trazer a imagem da fogueira. Eu não sei de onde ele arranjou peixe, porque ele era carpinteiro. Os pescadores não conseguiram nem o peixe, mas o carpinteiro já tinha peixe na brasa, preparando um café da manhã de peixe na brasa. Só Jesus, ninguém merece. Eu sou brasileira, eu quero cafezinho com pão e manteiga, mas Jesus, peixe. Com certeza não tinha tirado nem o interior do peixe. Pá, pá, acabou. Como bom pescador, botou lá. Daqui a pouco ele gritou: ei, filhos, tendes aí. Vocês viram? Ele não disse tendes alguma coisa de comer, tendes aí. Porque aqui eu tenho. Tendes aí alguma coisa de comer? E eles não. Primeira coisa que nós precisamos ver. Por que é que Deus faz perguntas se Deus sabe todas as respostas? Se eu pergunto, é porque não sei, mas Deus sabe, então por que é que ele pergunta? Quando Deus faz perguntas, ele faz para você se perguntar. Só um exemplo, quando Deus faz a quarta pergunta da Bíblia, lá em Gênesis, ele se dirige a Caim. A primeira e a segunda ele fez para Adão, a terceira para Eva, a quarta e a quinta para Caim. A quarta pergunta ele diz para Caim: por que estás irado? Se Caim tivesse dito, é mesmo, por que eu estou irado? Por que essa ira? Por que esse ódio do meu irmão? Meu irmão não fez nada contra mim. Por que é que eu estou com raiva do meu irmão? Se ele tivesse se questionado, talvez ele não tivesse passado para a história da humanidade como o primeiro homicida, na realidade, um fratricida. Mas ele não quis pensar. Assim, quando Deus faz perguntas, ele sabe todas as respostas, mas ele quer que você pense. Você já experimentou se perguntar uma opção de coisa que você faz, por que você faz? Você vai se assustar, meu irmão. Você vai se assustar. Porque você faz sem pensar. É normal não ter que pensar, por que eu quero botar essa roupa? Por que agora eu prefiro cor tal? Por que eu estou fazendo assim? Você não se pergunta. Quando Jesus Cristo pergunta, tendes aí? Quer dizer, o que foi que vocês fizeram a noite toda? Jesus queria que eles reconhecessem que a noite toda foi um trabalho em vão. E quando eles dizem isso, quando eles reconhecem, Jesus diz, lançai a rede à direita do barco e achareis. E eles imediatamente lançaram e não podiam buscar de tanto peixe. Por que é que eles não pescaram a noite toda? Significa que o mar era aquele, o lugar estava certo, o barco estava certo, a rede era certa, e eles sabiam pescar, mas eles estavam olhando na outra direção. A visão estava contrária. Nunca procure trabalhar na visão errada, porque não dá certo. Procure a visão que Deus deu para você, que separou. Tem lugar para todo mundo, tem trabalho para todo mundo. No reino de Deus
Ninguém fica desempregado, porque Deus é um rei, é um monarca que sabe o que faz. Fica olhando na direção errada, não prospera. O lugar é aquele, mas na direção certa. Eu me lembro quando comecei meu ministério. Quando eu comecei meu ministério, eu comecei no Reino Unido, pregando. Até hoje, só uma vez eu preguei em português. Comecei meu ministério pregando em inglês. Porque eu sabia a Bíblia inglesa antes de saber a Bíblia em língua portuguesa. Porque dentro de casa a primeira língua é inglês. Aí eu tinha dificuldade para pregar em português, porque eu não sabia a Bíblia em português. Porque saber uma língua não significa que você pode pregar naquela língua. Tem que aprender a linguagem bíblica. E eu me lembro, parece que eu tinha que estar no meio das pessoas de muita cultura, porque a minha vida foi estudar. De uma hora para outra, eu vi o meu coração abraçando uma favela. Eu apaixonei tanto pela favela, que eu dizia para Deus, me dá esse morro, senão eu morro. Sabe quando você apaixona por um lugar? Eu apaixonei pelo Morro Dona Marta. Arriei os 4 pneus e o step também. Até hoje, fale o que quiser, mas não toque no Morro de Dona Marta, porque eu me aborreço. Não dá para entender isso, eu também não entendo, mas sei que é de Deus. Entrei lá com tudo. Todo mundo foi contra mim. Você estudou tanto, tantas faculdades, tantos idiomas, tantos cursos para se meter com favelado. Mas a minha visão era só uma favela. Eu queria, eu via. E a oração era em cima daquilo. Eu subia por Laranjeira e descia pelo Morro Dona Marta, jogando óleo e profetizando a presença de Jesus Cristo, entregando a favela para Jesus e fazendo, e me botaram um apelido de feiticeira evangélica. Não estava nem aí, minha família dizia que eu fiquei doida, meus amigos, todo mundo, e eu continuei e estou cada dia mais doida. E aí, o tempo foi passando, Deus foi levantando o ministério para mim no Brasil e fora do Brasil, e eu comecei. Quando eu comecei no Morro Dona Marta, o Morro Dona Marta era a favela mais violenta do Brasil, aonde tinha a maior concentração de centros de macumba. E Deus me deu uma visão, num sonho, em que eu chegava lá e abraçava uma criança que eu tinha visto lá embaixo. E a criança acendia atrás dela uma luz muito grande. E quando eu ia para tocar naquela luz, a luz partia em duas, e cada uma que eu pegava se multiplicava, e de uma hora para outra, a favela estava toda coberta de luz. Aí, eu me lembrei daquele versículo que o pastor disse aqui: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu disse, esta favela vai ser coberta pelo Evangelho. Eu nunca pensei que Deus ia me dar o prazer de ver. E eu comecei a trabalhar. Eu dei tudo o que eu tinha, não tinha grandes coisas. Continuo dando tudo que tenho. Eu entrei lá em 1990. 2002, acabou o último centro de macumba. 2004, o Morro de Dona Marta foi retirado da lista das favelas violentas. 2008, foi instalada a primeira UPP do Rio de Janeiro, sem uma prisão, sem um tiro, sem uma gota de sangue. O Morro Dona Marta foi eleita a modelo para todas as favelas. A Rede Globo quis saber por que isso tudo, fez um censo. 83% da favela é evangélica.
Você viu? Eu podia ter olhado para os palácios. Eu podia ter fundado uma denominação. Eu prego a palavra todos os dias, eu viajo. Eu podia estar escrevendo um livro. Mas a visão de Deus para mim não era essa. É uma favela. Então lá que eu vou, é lá que prospera. Por quê? Porque é isso que Deus me mandou fazer. Não adianta ficar olhando para o ministério dos outros, dizendo eu também quero. Olhe para o ministério dos outros e abençoe. Mas é tão rico, é tão bonito, mas não é o meu. O meu é na favela. O meu é trabalhar para sustentar crianças de favela. É lá que eu estou feliz. Vocês precisavam ver anteontem, eu fui levar cestas de Natal, 1h30 da manhã, que foi a hora que eu tive para sair carregando as coisas para lá. Era muita criança lá embaixo que me conhecia, 1h30 da manhã. Foi aquela festa. Eu lá no morro, vim de lá 3 horas da manhã, botei todo mundo para casa. É meu ministério. Quando Jesus Cristo diz, jogue a rede do lado direito do barco e achareis, quer dizer, olhe para o lugar certo. O mar está certo. Os peixes estão aí. A rede é essa. O barco é esse. Vocês sabem pescar, mas estão olhando na direção errada. Olhe bem isso na sua vida, porque Deus plantou atributos em você, que só vão prosperar no terreno certo. Lançai a rede do lado direito do barco e achareis. Lógico, se está no lado direito, vai produzir. Tem aqui uma expressão, o discípulo a quem Jesus amava. Quem é? Todo mundo diz que é João. Quem disse que é João? Só João que disse. Jesus Cristo nunca disse, eu amo a João. Nunca. Mateus nunca disse que João é o discípulo a quem Jesus ama. Marcos nunca disse isso, nem Lucas. Você só encontra isso no Evangelho de João. Então, todo mundo acredita que seja João, não vamos ser diferentes. Mas por que nós cremos que é João? Eu também acredito. Eram 7 discípulos. Só João percebeu que era o mestre. Só João. Por quê? Quando você ama uma pessoa, você reconhece o timbre da voz daquela pessoa. Você reconhece a expressão, você conhece a coloração da voz, a entonação, o sotaque, a intensidade da palavra que sai daquela boca. Quando Jesus abriu a boca, a intimidade de João era tamanha com ele, que ele disse, é o Senhor, só pode ser. Parece que João percebia o perfume de Jesus onde estava. Que homem maravilhoso. Vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Você precisa achar amigos como João. Amigos que percebam a presença de Jesus onde quer que você esteja. Nós precisamos de pessoas como João ao nosso lado, no nosso trabalho, na nossa escola, nos púlpitos, nas casas. Precisamos de pessoas que nos levem a ver que Jesus Cristo está ali. Por isso João era o discípulo a quem Jesus amava, por causa da intimidade que ele tinha com o mestre. Quando João diz, é o Senhor, Pedro, coitado, se embrulhou e se jogou no mar. Agora eu queria que vocês prestassem atenção a uma coisa muito interessante que vai acontecer. Jesus está lá na praia, o barco está aqui, os 6 discípulos vão para puxar a rede de peixe. Olha a agonia de muitos peixes, quase para rasgar a rede. E Pedro aqui. Ele
não ia para os peixes e nem ia para Jesus. Ele tinha uma decisão para tomar. Ou ele ia para a bênção, ou ele ia para o doador da bênção. O que é que ele foi buscar ali naquele lugar? O que é que ele foi pescar, que ele queria pescar sozinho? Lembram que ele diz no versículo 13, vou pescar? E os outros disseram, também nós vamos contigo? Pedro não foi buscar peixes. Não foi. E eu vou dizer para vocês, por que eu tenho tanta certeza disso? Porque aqui em Mateus, no capítulo 4, no versículo 18, está a resposta. Olha o que está escrito no versículo 18, do capítulo 4 de Pedro. Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, que é o de Tiberíades, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Amém. Esses homens eram pescadores, está escrito. A Bíblia está dizendo que eles eram homens. Eles não eram crianças, adolescentes. Eles se sustentavam e sustentavam a família com a pesca. Eles tinham seu barco, tinham sua rede de pesca. Como é que eles estão lá trabalhando? E Jesus chega lá e diz, ei, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles largam tudo e seguem Jesus. O que foi que aconteceu ali? Que voz é essa que entra pelas comportas da alma de pessoas, de homens adultos, e há um convencimento tão grande que eles largam tudo, eles não pensam mais nada, eles não olham para trás e eles seguem para nunca mais voltar. O que foi que aconteceu naquele momento? O que aconteceu na alma de Pedro e André? Aconteceu um milagre que fez com que aquele momento fosse o marco da vida deles. O antes e o depois, que é o agora. Aquele momento foi tão marcante na vida de Pedro, que Pedro nunca esqueceu o que ele fazia, aonde ele estava, quando aquela voz atingiu o seu coração. Vou fazer um parêntese para lembrar os irmãos de uma coisa. Havia em Cafarnaum um homem chamado Levi, que nós o conhecemos por Mateus. Ele era coletor de impostos, sujeito solitário, todo mundo o evitava, porque ninguém gostava de cobrador de impostos, até hoje não gosta, quanto mais naquela época. Ele estava numa posição estratégica. De um lado, o território dominado por Herodes Antipas, e do outro lado, o território dominado por Herodes Filipe. E ele estava lá na mesa da coletoria, como uma raposa velha, ninguém entrava, ninguém saía, sem beijar a mesa de Levi, pagar impostos. Um dia, Jesus Cristo chega em Cafarnaum e vai para a coletoria. Os fofoqueiros lá de fora devem ter pensado, um nazareno vai pagar imposto. Jesus Cristo entrou lá, foi direto na mesa da coletoria, olhou para a cara de Levi assim e disse, follow me, segue-me. Mateus levantou, botou a pena em cima da mesa, seguiu Jesus para nunca mais voltar. O que você acha que aconteceu na alma de Levi? Que voz é essa? Que muda situações, que faz com que você tome decisões irrevogáveis, imutáveis. Que timbre é esse que invade a sua vida?
e faz com que tudo mude. Quem é esse homem que fala assim? É Jesus. A Bíblia diz que a voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor faz dar cria às corças, desnuda os bosques. A voz do Senhor quebra os cedros, despedaça os cedros do Líbano. A voz, essa voz, esse convite, essa voz que veio diretamente, especificamente ao ouvido de Pedro. E de uma hora para outra ele quer essa voz direcionada para ele, e essa voz cessou. Jesus Cristo ressuscita a primeira vez, não falou nada específico com Pedro. Jesus Cristo vem a segunda vez, fala com Tomé, mas não fala específico com Pedro, e Pedro diz: eu vou pescar. Eu vou ficar no mesmo lugar que eu estava, fazendo a mesma coisa que eu fazia, quando essa voz atingiu o meu ouvido. Eu vou pescar no tempo e no espaço, essa voz, esse convite, essa presença, esse chamado, porque eu não posso ficar sem essa voz. Eu vou voltar para lá onde tudo começou. Por isso, ele não queria ir pescar com os outros. Por isso ele não disse: vamos pescar. Ele disse: vou pescar. A voz de Deus. Quando Deus chamou Abraão, disse: vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão atravessou meses e meses e meses o deserto de Abadã, esperando que aquela voz voltasse. Todos os dias, a mente dele, a atenção estava todo concentrado na voz. No dia que ele chegou nos carvalhais de Manre, onde habitavam os cananeus, Deus diz para ele: Abraão, eis-me aqui, Senhor, esta é a terra. Anda esta terra no seu comprimento e na sua largura. Olha para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque tudo que vês será teu. Abraão aprendeu. Essa é a voz. No dia que ele subiu à terra de Moriá, no monte, para sacrificar o seu filho, ele já tinha posto o filho, ia descendo o cutelo, quando a voz disse: Abraão, eis-me aqui, Senhor, chega. A voz. Quando Deus chamou Moisés, foi depois de 40 anos que Moisés estava no deserto, trabalhando, cuidando dos rebanhos de Jetro, seu sogro, um sacerdote midianita. Moisés ficou 40 anos ali, limpando o ouvido de todos os sons. E quando Deus falou com ele, a voz penetrou, ele sabia: essa é a voz. A voz que ele iria ouvir por mais 400 anos, de novo no deserto. Deserto. Quando o Espírito Santo vem sobre Jesus, ao lado do Rio Jordão, o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, limpar o ouvido. Quando Paulo vai começar o seu ministério, que ele volta de Damasco e vai para Jerusalém, crendo que seria aceito pela igreja de Jerusalém, ninguém o aceitou. E ele diz que foi ficar
3 anos no deserto da Arábia e em Damasco. E ele diz, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão com seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. E foi aí que eu tive a revelação do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Deserto. Para ouvir a voz. Quando Jesus Cristo, quando Deus o Pai tira Israel do Egito, que Israel está todo fora, qual é a primeira palavra que Deus diz para Israel? Ouve, 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 ó Israel, sou eu, o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Ouve. Jesus Cristo diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as chamo e elas me seguem. Jesus Cristo dita 7 cartas para 7 igrejas da Ásia Menor em Apocalipse. Cada igreja tem a sua indicação específica, mas ele termina todas com a mesma admoestação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meu irmão, você está ouvindo? Você tem procurado ouvir? Quando Jesus Cristo manda a carta para a igreja em Éfeso, ele elogia a igreja em Éfeso, uma igreja maravilhosa, mas ele diz, conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova aqueles que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes de falta. Mentirosos. Tens perseverança, suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Está vendo? Com tudo isso que aquela igreja tinha, abandonou o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Jesus aqui está chamando a igreja a retornar para o lugar onde começou. Não é um lugar físico, não é um lugar geográfico, mas é um lugar espiritual. Porque é muito fácil irmos nos distanciando. É muito fácil, meus irmãos. Lembra-te, pensa, arrepende-te e retorna. Lembra-te, arrepende-te e retorna. Lar. Os 3 verbos. Por quê? Porque senão vai ficar tudo escuro na tua vida. Porque eu vou retirar o candeeiro, a tua lâmpada. Nós precisamos, meus irmãos, fazer o que Pedro fez. E fazer o que essa igreja está sendo aconselhada a fazer. Parar. Como está a minha vida? Será que eu tenho saudade do Senhor? Será que eu tenho vontade de ouvir a sua voz? Por que será que Ele não fala comigo? Quantas pessoas dizem para mim, irmã, Deus não fala comigo? Será que eu sou filha ou não sou? Por que Ele não me responde? Olha, de tudo o que Jesus fez quando estava aqui visivelmente, Ele fez coisas maravilhosas.
Ele curava enfermos, ele ressuscitava mortos, andou sobre as águas, ordenava a tempestade, ela parava, dizia para as ondas sossegas, as ondas paravam. Libertava de demônios, multiplicava a comida. Se eu fosse discípulo de Jesus naquela época, eu teria dito para ele: mestre, o senhor é meu mestre, então me ensina como é que ressuscita morto, porque eu quero aprender a ressuscitar mortos, que eu acho a ressurreição a coisa mais importante que existe. Você sabia que os discípulos não pediram nada disso? Sabe o que foi que eles pediram? Mestre, ensina-nos a orar. Significa que a oração de Jesus era muito mais impressionante, muito mais contundente do que todos os outros milagres. Não é? Qual foi a reação de Jesus? Tudo bem. Quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus. Isso foi uma bomba na cabeça dos discípulos. Chamar a Deus de Pai. Aqueles discípulos conheciam todas as orações do Antigo Testamento, mas nunca viram um rei, um profeta, um sacerdote, nem Abraão, nem Davi chamar a Deus de Pai. Pai, Pai, Pai. Significa a abertura que nós temos para chegar diante de Deus como nosso Pai. Sabemos que somos aceitos, que o colo dele está pronto para nós, que o peito dele está pronto para deitarmos a nossa cabeça. Aleluia. Sabemos que os olhos dele vão estar sobre nós. Sabemos que ele vai nos disciplinar, puxar a orelha, dar um carão, mas nos braços dele. Quando Jesus Cristo, tudo que Deus fez, ele fez para nos ter de volta. A história de Deus com o homem tem 3 capítulos. No primeiro capítulo, Deus cria o homem. No segundo, Deus perde o homem. No terceiro, Deus resgata, vai buscar tudo para ele. Tudo. Para isso, Deus investiu, rasgando o seu filho lá na cruz. E quando Jesus gritou: tudo está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, Deus correu no véu do templo, que era de linho retorcido, grosso, e rasgou de cima a baixo e abriu. Está aberta a adoração. Venham, venham para mim, venham, venham. Ninguém vai. O que é isso? Ninguém vai. Ele rasgou o próprio filho. Venham como filhos. Tem tempo para tudo, menos para se aconchegar no colo do Pai. Não sente saudade dele. Uma das coisas tristes que acontece na igreja em Laodiceia é que ele diz: ei, eu estou à porta e bato. Ninguém ouve. Mas se alguém ouvir, e me convidar, porque pode ser que ouça e não convide, eu entrarei. Para mim a coisa pior não é essa situação patética do Senhor do lado de fora batendo, mas é o fato de que a igreja lá dentro não sente a falta dele. Nós temos tanta coisa para fazer, tantas coisas para pensar, e nós não temos tempo para ir lá no cantinho e sentir, e buscar, e ouvir. Eu te criei, eu te formei no ventre da tua mãe, eu rasguei o meu filho único na cruz para te ter para mim. Sai do mundo, deixa o covil dos leões, o monte dos leopardos, vem comigo, querida minha, noiva minha, amada minha, irmã minha. Não queremos ouvir, não sentimos falta, não sentimos saudades. Lembra-te de onde caíste. Vai lá, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ó, se todos nós pudéssemos sentir
esta dor que Pedro sentiu, quando o Senhor não dirigiu uma palavra direta para ele. Ele disse: eu vou pescar. Eu vou ficar na situação que eu estava quando aquela voz atingiu. Eu quero pescar essa voz. Eu quero pescar esse momento. Eu quero pescar esse timbre. Sem ele eu não posso viver. Volte. 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 Vá procurar o seu lugar. Quando Jesus Cristo diz: entra no teu quarto e fecha a porta. E ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Ó Senhor Deus nosso Pai, quando nos lembramos que rasgaste o mar vermelho para dar livramento físico à população de Israel, e como resultado disso, tu recebeste o primeiro culto de uma congregação na terra. Moisés compôs um cântico. A profetisa Miriam liderava uma charanga de louvor e adoração. Dançavam. Surgiu música, surgiu poesia, surgiu cântico de uns corações que ultimamente só choravam, só sofriam. Porque o Senhor, no seu amor e na sua misericórdia, o Senhor rasgou aquele mar para dar a eles o livramento. E naquele mar, o Senhor lançou julgamento sobre os seus inimigos. Pai querido, nós queremos hoje reconhecer na sua presença que o Senhor também um dia lá na cruz rasgou o corpo do seu Filho Jesus para nos dar livramento espiritual, passagem espiritual. E ali, aonde nós passamos na salvação, o nosso inimigo, o nosso adversário é julgado e condenado. Mas talvez nunca tenhamos dançado e nem pulado por causa disso. Não conseguimos compor um cântico como Moisés compôs. Não conseguimos inventar uma quadrinha de dança para dançar de gratidão. Mas hoje nós estamos aqui, ó Pai, reconhecendo o teu amor e a tua bondade, a tua misericórdia e a tua graça. Dá-nos corações que te busquem cada vez mais, ouvidos que cossem buscando a tua voz. Faz com que nós todos tenhamos um coração completamente aberto para ti, e que nós não nos conformemos com esse cristianismo medíocre que temos vivido, e que nós possamos ir mais fundo, para que tu sejas glorificado na nossa vida, para que outras pessoas sejam completamente imersas no teu amor, através do nosso testemunho. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus, se ponha de pé, querido, nesse instante. Eu acredito que depois de ouvir uma palavra como essa, não há nada para acrescentar, mas há alguma coisa que você precisa prestar atenção, porque talvez tenha lhe custado tanto esforço, mas você tem olhado para o lado errado e não tem conseguido resolver nem só o teu problema e nem atingir o propósito de Deus na sua vida. O mar está tudo certo, o barco está certo, a rede está certa, você está certo, só que o lado está errado. E hoje Deus está te dando uma chance, antes de acabar esse ano, tomar uma decisão e dizer: Deus, eu quero encontrar a tua vontade na minha vida. Hoje mesmo eu falava sobre isso, que uma das chaves
que eu quero lhe ensinar nesses dias é alinhar a sua vontade à vontade de Deus. E é a primeira vez que eu vejo algo tão tremendo, de olhar para Pedro, que depois Jesus ressuscita. A gente sempre olhou um Pedro ali desistido, mas na verdade hoje eu vejo um Pedro que estava ali, querendo ter a mesma sensação que um dia ele teve, quando ele recebeu aquele primeiro chamado de Deus, quando ele ouviu aquela voz. Às vezes a gente tem que voltar lá no primeiro, querido, lá no princípio, lá onde caiu, lá onde aconteceu, onde Deus começou tudo na sua vida. Essa tarde não pode ser só para reflexão, ela tem que ser para arrependimento. E por isso eu quero te dar essa oportunidade, querido, de você que ouviu essa palavra, meu Deus, se achegar mais perto do Senhor e dizer: meu Deus, eu preciso tomar uma atitude na tua presença. Fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque recebemos de ti, Senhor, essa palavra hoje. Primeiro como igreja, porque nós queremos, ó Deus, queremos olhar para o lado certo, Senhor. Nós não queremos uma visão distorcida, meu Pai. Ó Deus, como igreja, Senhor, nós entendemos hoje que precisamos compreender, meu Pai, que às vezes o barco está certo, a rede está certa, tudo está certo, ó Deus, mas o Senhor quer mostrar-nos, ó Deus, algo além daquilo que estamos vendo, Senhor. Mas também como indivíduo, ó Deus, cada pastor, cada ovelha, Deus, onde o Senhor tem nos impulsionado a andar nos nossos dons, que o Senhor possa de fato, ó Deus, prosperar, Deus. Aqueles que às vezes trabalham tanto, mas não têm resultados. Às vezes, ó Deus, fazem tanto, mas não estão plenos, não estão felizes, não se sentem felizes, regozijantes, não fazem o que são chamados. Ó Deus, o Senhor nos desafia, Senhor, nessa tarde, e cada um aqui encontre o seu chamado, encontre o seu destino, encontre a sua vida, que haja de fato uma entrega, um arrependimento diante de Ti. Ó Pai, em nome de Jesus, querido, que você possa ter um tempo agora. Vamos cantar uma canção, e quando cantarmos, você pode decidir sair do teu lugar. Se você quiser vir ao altar, a verdade é que Deus não quer apenas que você saia daqui refletindo, mas saia daqui decidindo algo na sua vida, algo no teu futuro. Às vezes nós chamamos de pecado apenas as transgressões que já conhecemos na Bíblia, mas às vezes pecamos contra Deus quando nós negamos o nosso chamado, pecamos contra Deus quando ouvimos a voz dEle e não respondemos, e Deus fala conosco essa tarde. Você vai declarar ao Senhor uma canção, em nome de Jesus. Encontrar-me contigo, Senhor. Glória a Deus. Fale com Ele. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Ver as primeiras obras, Senhor. Não deixe pendências, querido, nesse ano na sua vida. O altar é o lugar do arrependimento. O altar é o lugar da decisão, da atitude.